Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do boneco de neve charmoso aqui no canal. Hoje, os materiais da nossa aula serão o seguinte: linha vermelha, linha verde, linha branca, um pouquinho de linha amarela, linha encanto dourada, um pouquinho só dela. Quem não quiser utilizar encanto dourado para fazer o lacinho da perninha, pode ser esses lacinhos aqui, ó, tá? Já prontinhos que vocês compram, no lugar do lacinho da linha encanto. Agulha de número 3, cola de silicone, alfinetes, marcador de ponto e tesoura e agulha de tapeceiro. Hoje, nessa aula de hoje, a gente vai fazer as perninhas e os bracinhos. No primeiro vídeo, na primeira videoaula, nós fizemos a cabecinha, né? Com o narizinho de cenoura, a colocação dos olhinhos e o bordadinho da carinha dele. Na segunda aula foi feito o corpinho do boneco. Nessa aula, nós vamos fazer os bracinhos. Eu já tenho esse primeiro bracinho aqui pronto, eu vou fazer o segundo bracinho junto com vocês. E vamos fazer as perninhas, que eu tenho essa aqui pronta também. E vou fazer com vocês a segunda perninha, ok? Então, vamos dar início à aula. Quero agradecer desde já a todos os inscritos. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber notificações das videoaulas assim que elas sejam postadas. Então, vamos dar início fazendo o bracinho. Vamos começar com a cor verde. Com a cor verde, nós vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. Aqui já fez o anel mágico. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos no anel mágico, vamos fechar bem fechadinho. E vamos partir para a segunda carreira, que será aumento em todos os pontos. Serão 6 aumentos. No final da carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Um aumento. No segundo ponto, mais um aumento. No terceiro, mais um aumento. No quarto ponto, mais um aumento. No quinto ponto, mais um aumento. E no sexto e último ponto, o último aumento. Ficando assim com 12 pontos baixos nesta volta, na segunda volta. A terceira volta, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento pela volta toda. Aqui eu vou fazer o primeiro ponto baixo, já vou adicionar um marcador para marcar o início das voltas. Aqui, ó, primeiro ponto feito. Essa carreira número 3, terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo já feito aqui, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo e um aumento. No próximo, um ponto baixo, próximo,
um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Então, aqui nós terminamos a terceira carreira com 18 pontos baixos. A quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vou tirar aqui meu marcador. Vou fazer o primeiro ponto da carreira. Voltar com o marcador. E nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Primeiro pontinho já tá feito. Fazer mais 2 pontos baixos. No próximo, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. E essa vai ser a sequência dessa carreira por toda a volta até chegarmos ao marcador. 2 pontos baixos e um aumento. Vou terminar a minha voltinha e já venho aqui com vocês. Terminada então a quarta volta, nós vamos ficar com 24 pontos na volta toda. Da quinta volta até a sétima volta, quinta, sexta e sétima são 3 voltas, nós vamos fazer 24 pontos por toda a volta, sem nenhum aumento, são ponto sobre ponto. Então, são 3 voltas, a 5, a 6 e a 7. Eu vou fazer as minhas 3 voltinhas aqui e já retorno com vocês. Terminada aqui a volta de número 7, já foi feito as 3 carreiras em sequência sem aumentos, que é a carreira de número 5, 6 e 7. Ao final da sétima volta, ainda teremos 24 pontos baixos. Na oitava volta, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, até chegar ao marcador, ok? Vou fazer o meu primeiro ponto aqui. Colocar o marcador. Primeiro pontinho feito, a gente vai fazer mais 2, ó. 2, 3. 1, 2, 3 pontos baixos. 4, 5, 6. 6 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma vez. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma diminuição. Mais uma vez, são 3 vezes da mesma sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e uma diminuição. Ao final da volta 8, nós vamos ter 21 pontos baixos na volta toda. Na nona volta, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Fazemos o primeiro ponto. Primeiro ponto feito. 2, 3, 4, 5, uma diminuição. 5 pontos baixos, uma diminuição. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, mais uma diminuição. Última sequência. 1, 2, 3, 4 e 5. E a última diminuição. Ao final da volta 9, nós estaremos com 18 pontos baixos na volta. Na 10ª carreira, nós vamos fazer
4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Terminada a volta de número 10, nós ficamos com 15 pontos baixos na volta toda. A carreira de número 11, nós vamos fazer os 15 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem diminuição. Então, uma carreira inteira de ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Ponto sobre ponto, até chegar ao marcador novamente. Vou fazer a minha volta de número 11 e já volto com vocês. Terminando a volta de número 11, com 15 pontos baixos, na carreira de número 12, nós vamos fazer novamente 15 pontos baixos, mas pegando as alcinhas da frente do ponto. O ponto, ele tem 2 alcinhas, correto? Então, nós vamos pegar essa alcinha aqui, ó, a alcinha da frente, como se fosse fazer uma diminuição. Só que nós vamos fazer 15 pontos baixos desta forma, até chegar no marcador novamente. Todos eles pegando aqui, ó, na alcinha da frente de todos os pontos. Eu vou fazer aqui a minha volta. E já venho aqui. Terminada a 12ª volta, feito a volta pegando as alcinhas da frente dos pontos, estamos com 15 pontos na volta. E agora, a carreira de número 13, 14 e 15, vamos fazer 15 pontos baixos, pegando normalmente, tá? Nas 2 alcinhas do ponto. Então, a carreira de número 13, 14 e 15, 3 voltas, 15 pontos baixos, ponto sobre ponto. Terminada aqui a volta de número 15, com 15 pontos baixos, eu não finalizei o último pontinho baixo, porque agora nós vamos colocar a cor amarela e fazer uma carreira de amarelo, que é o enfeitezinho da luvinha dele. Tá vendo? Troquei a cor aqui, terminei de fazer o último ponto em amarelo e já começo a fazer aqui, escondendo esses 2 fios aqui atrás do trabalho, para já ficar arrematado. Aqui eu já posso cortar esses 2 fiozinhos aqui, ó, o verde e a sobrinha de amarelo. E continuar aqui por toda a volta até chegar no início novamente, ponto sobre ponto com a linha amarela. Aqui, quando chegar no primeiro pontinho da carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui já dá para cortar o fio amarelo. Fazer uma correntinha, puxa para arrematar. Depois a gente esconde esse fio. Então, está ficando assim o nosso trabalho, ok? Agora, nós vamos começar com a linha vermelha a fazer aqui, ó. A gente vai fazer a perninha e ela é começada dentro, tá
Tá vendo? Sobra esse caninho aqui da luvinha, o punho da luvinha, ele fica soltinho, ó, como se o bracinho tivesse saindo aqui de dentro. Essa parte é a parte mais chatinha de fazer, porque além do bracinho ser pequenininho, né, o bracinho, o pulso dele, nós vamos ter que pescar aqui, nós vamos ter que virar assim, ó, e pescar essas alcinhas aqui, ó, que ficaram da volta 12. Lembra que nós fizemos a volta 12? Ó, aqui, ó. Nós fizemos a volta 12, pegando a linha na frente dos pontos, né, pela frente. E sobraram essas aqui, ó. Esses elozinhos aqui, ó, na carreira de número 12 da luvinha. Então, virando assim, ó, do lado avesso, o punho para cima, a gente consegue enxergar as alcinhas. E nós vamos prender a linha vermelha em qualquer uma dessas alcinhas, tá? Cuidado para que você comece pelo lado aqui, ó. Por esse lado aqui, não por esse, senão a luva vai ficar, o bracinho vai ser feito pelo lado avesso. Então, a gente começa aqui, ó, em qualquer alcinha aqui desse lado, tá? E vamos colocar o fio vermelho. Aqui. Eu já prendo aqui com uma correntinha e faço um pontinho baixo, tá? Então, nós vamos fazer ponto baixo em cada alcinha da 12ª carreira da luvinha. Então, ó, em cada alcinha solta, eu já tô escondendo o fio aqui nelas. Em cada alcinha solta, eu estou fazendo um ponto baixo. É um pouco ruinzinho, tá? Então, tem que ser com muita calma essa carreira, que eu já vou cortar a sobrinha de linha vermelha. Então, façam com muita calma, ó, procurando bem a sequência de alcinhas aqui, ó. E fazer o ponto baixo em cada uma delas. Tá vendo? Vai virando assim o trabalho. E cada alcinha, um ponto baixo. Não. São 15 alcinhas, né? Então, nós vamos ficar com 15 pontos baixos aqui nessa volta, ó. Tá vendo? Tem mais uma aqui dentro, ó. E a última aqui do ladinho. Essa parte é a parte mais chatinha. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos 15 pontos, tá? Agora, aqui, ó, onde eu fiz a correntinha para fazer o primeiro ponto baixo, você pega aqui no primeiro ponto baixo e já faz o primeiro ponto. Desculpa, pessoal. Só um minuto, deixa eu ajeitar aqui. Então, aqui a volta, a primeira volta foi a de 15 pontos baixos, pegando as alcinhas. A segunda volta do vermelho, a gente vai fazer o seguinte, começando já, ó, com uma diminuição. Vou colocar o marcador. Então, nós começamos essa volta com uma diminuição. Aqui, ó. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, até chegar ao marcador. Essa parte aqui tem que ter um pouquinho de paciência, porque fica bem apertadinho. Ponto sobre ponto.
até chegar aqui ao marcador, ficando com ainda 15 pontos baixos. Aqui o último pontinho. Já foi feita a segunda carreira de vermelho do bracinho. A próxima carreira, nós vamos fazer, começando também aqui no primeiro pontinho, fazer um ponto baixo, colocaremos o marcador. Essa carreira, ela vai ter 14 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Sem fazer diminuição, até chegar ao marcador novamente. Sem diminuição nenhuma, uma carreira inteirinha, ponto sobre ponto, onde vamos ficar com 14 pontos baixos. Até aqui o marcador, 14 pontos baixos. Na próxima volta, a gente já vai começar com uma diminuição novamente. Então, essa volta aqui, ó, começamos com uma diminuição. Vamos colocar o marcador. E vamos continuar fazendo ponto sobre ponto, até chegar ao marcador. Nessa volta, a gente vai ficar com 13 pontos baixos. Ó, ponto sobre ponto, até chegarmos ao marcador. Aqui. Último pontinho. Ok. A próxima volta, nós vamos fazer 13 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer o primeiro. Prender o marcador, tá? E sequência de ponto sobre ponto até chegar ao marcador novamente. Aqui. Nessa volta são 13 pontos baixos, ponto sobre ponto. Último pontinho. Na próxima carreira, vamos fazer novamente, começando com uma diminuição. Aqui, ó, uma diminuição, começando. Colocamos o marcador. E vamos fazer ponto sobre ponto até chegar ao marcador novamente, até o início da volta. E nessa volta, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, terminamos aqui com 12 pontos baixos. Agora, já podemos colocar o punhozinho, virar, né? Colocar no lugarzinho certo, tá? Assim está ficando a nossa luvinha, o nosso bracinho. Então, agora, nesse momento, eu já vou encher a mãozinha dele, e à medida que eu for trabalhando aqui o bracinho, que eu for crescendo ele, nós vamos de pouco em pouco colocando enchimento, não muito apertado. Aqui no bracinho, aliás, na mãozinha pode colocar apertadinho, mas à medida que for crescendo, não precisa ser tão apertado. O enchimento não precisa ser muito enchimento no bracinho, tá? Eu vou encher o meu aqui, eu já volto. Prontinho, eu já enchi aqui a minha mãozinha.
Notem que ela fica, onde tem as diminuições, ela fica mais entradinha, né? A mãozinha, a luvinha, tá vendo? Agora a gente vai crescer o bracinho, tá? Nós vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto, tá? Não vai ter mais diminuições nem aumentos agora. É pronto, ponto sobre ponto, tá? Aqui vamos fazer o primeiro, colocar o marcador. Nós vamos fazer ponto sobre ponto até que o bracinho, essa parte vermelha, tenha 35 voltas. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto até que a parte vermelha, o bracinho, tenha 35 pontos baixos. Até aqui, ó, a parte amarela, tá? Aqui dentro foi feito 6 carreiras, tá? Então, quando vocês começarem a contar a carreirinha, para não precisar abrir aqui para contar lá embaixo, essa primeira carreirinha aqui em cima do amarelo, a primeira que aparece é a de número 7, ok? Então, agora nós vamos fazer ponto sobre ponto até nós termos 35 voltas. Quando eu tiver feito as minhas 35 voltas, eu volto aqui com vocês. Então, aqui já foram feitas as 35 carreiras no vermelho, ok? Eu coloquei enchimento aqui, ó, não muito apertado. E as últimas 6 carreiras aqui eu deixei sem o enchimento, para o bracinho ficar com melhor caimento quando a gente for costurar no corpinho, tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer? Terminada a 35ª carreira, já com a luvinha cheinha, né? Nós vamos fazer o quê? Para ficar mais fácil de costurar, a gente vai fechar essa abertura aqui, ó, fazendo pontos baixos, pegando as duas camadas da abertura, tá? Ó, um ponto baixo, pega aqui um lado da abertura, o outro lado da abertura, ponto baixo. Aqui também atravessa aqui, ó, os dois lados da abertura, mais um ponto baixo, até finalizar aqui, ó, tá? Então, nós fechamos aqui com pontos baixos. Agora, a gente deixa a linha de sobra para costurar, tá? Vamos cortar uma linha de sobra para costurar o bracinho no corpinho, fazemos uma correntinha, puxamos e tá pronto aqui o bracinho. Ó. Bracinho pronto. Vocês vão fazer o segundo bracinho exatamente igual a esse, tá? Voltem o vídeo, né? E façam exatamente igual os dois bracinhos, tá? Os dois iguaizinhos. Agora, a gente vai começar a fazer a perninha, tá? A gente vai começar aqui pela botinha. Ah, desculpa, eu esqueci de dizer que também precisamos da cor marrom, ok? Então, aqui, ó. Nós vamos começar com marrom, que é a solinha da botinha. Eu acho esse pezinho muito fofinho, né? Eu acho esse pezinho muito bonitinho. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos precisar da linha marrom também, então, tá? Ou a cor que vocês preferirem, marrom, cinza, a cor que vocês preferirem para a solinha, tá? Então, a gente vai começar aqui pela solinha e vamos avançando, tá? Para nós fazermos a perninha. Já volto aqui para nós começarmos, ok? Então, aqui nós temos a linha marrom, eu optei por essa cor, né? O marrom escuro. Esqueci de falar também que eu estou usando aqui linhas amigurumi, ok? Agulha número 3, tá? Linhas amigurumi. Mas vocês podem usar a linha que vocês mais gostarem, que vocês estiverem acostumada, né? Para amigurumi, eu utilizei a número 3 agulha. Dá para fazer com 2,5 também, mas como eu quero meu boneco mais viçoso, maior, eu fiz com agulha de número 3, tá? Então, aqui, ó, vamos começar a solinha da bota na cor marrom, fazendo o anel mágico. Dentro do anel mágico, 6 pontos baixos.
Aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertar o anelzinho. Segunda volta. Um aumento para cada ponto da volta. Então, serão 6 aumentos, ok? Vamos lá. Primeiro pontinho, um aumento. No segundo pontinho, mais um aumento. No terceiro pontinho, mais um aumento. No quarto, mais um. No quinto, mais um. No sexto, mais um. No sexto, mais um, não, no sexto último, né? Então, aqui, ó, ficamos com 12 pontos ao final da segunda volta. A terceira volta vai ser feita um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui eu faço meu primeiro pontinho, vou colocar o marcador de pontos. Um ponto feito, no próximo, um aumento. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um aumento. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um aumento. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Então, essa carreira aqui ficou com 18 pontos baixos no total. A próxima carreira, a quarta carreira, vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui já tem um ponto feito, 2 e um aumento. Essa será a sequência por toda a volta, 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui a minha sequência até chegar ao marcador novamente e já volto com vocês. Prontinho. Terminada a quarta carreira, nós ficamos com 24 pontos baixos na volta. A quinta volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, até chegarmos ao marcador. 2, 3 e um aumento. Ok? Vou fazer a minha volta e já volto aqui. Prontinho, terminamos a quinta volta e ficamos com 30 pontos baixos na volta, ok? A sexta carreira, a sequência vai ser o seguinte: 2 aumentos. Desculpa, pessoal, 2 pontos baixos e um aumento. A sequência toda da volta: 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui a minha volta e já volto com vocês. Pronto, já feita a carreira de número 6, com 2 pontos baixos e um aumento, e nós ficamos nesta volta com 40 pontos baixos. Aqui eu já troquei para o meu fio vermelho, tá? Já cortei o fio marrom. Agora eu vou escondendo esses 2 rabinhos aqui de fio nessa volta. Nessa volta de número 7, nós vamos pegar ponto sobre ponto, nós vamos fazer 40 pontos baixos, porém pegando a alça de trás de todos os pontos. Então, aqui, ó, nós temos 2 alcinhas no ponto,
Nós vamos pegar sempre a alça de trás do ponto e vamos fazer até o final da volta, a volta toda, ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás de todos os pontos. Já volto com vocês. Pronto, pessoal, aqui eu já fiz toda a minha 7ª volta com a linha vermelha, pegando somente pelas alças de trás dos pontos. Da carreira 8 até a carreira 11, 8, 9, 10, 11, são 4 voltas. Vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumentos e diminuições. Serão 40 pontos baixos, ponto sobre ponto, ok? Então, são 4 carreiras inteiras, sem aumento nem diminuições. Vou fazer as minhas 4 carreiras, já volto aqui com vocês. Feitas aqui as voltas, ó, de 8 a 11, estamos na 11ª volta com 40 pontos baixos, ok? Na 12ª volta, nós vamos iniciar com 8 pontos baixos. Vamos fazer aqui o primeiro. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos, iniciamos essa volta. 8 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. 3 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. Então, ó. 1, 2, 3 pontos baixos, uma diminuição primeira. 3 pontos baixos, 2, 3, uma diminuição, segunda vez. 3 pontos baixos, 1, 2, 3, uma diminuição, terceira vez. 1, 2, 3 pontos baixos, uma diminuição pela 4ª vez. Agora, seguimos ponto sobre ponto até o marcador. Vendo? Chegando ao marcador, vamos começar a 13ª carreira. Novamente iniciando com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. Então, ó, 1, 2 pontos baixos, uma diminuição primeira vez. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição pela segunda vez. 1, 2 pontos baixos, uma diminuição pela terceira vez. 1, 2 pontos baixos, uma diminuição pela 4ª vez. E agora terminaremos até chegar ao marcador ponto sobre ponto. Pronto, 13ª carreira feita. Esqueci de falar para vocês que depois das diminuições até chegar no ponto, no marcador novamente, são 12 pontos baixos, tá? 14ª carreira ou volta, vamos iniciar novamente com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pontos baixos. Agora uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 4 vezes. Vamos lá. Um ponto baixo, uma diminuição a primeira vez, um ponto baixo, uma diminuição pela segunda vez, um ponto baixo e uma diminuição pela terceira vez, um ponto baixo e uma diminuição pela quarta vez. Agora 12 pontos baixos novamente até chegar ao marcador. Pronto, terminamos a 14ª carreira com 28 pontos na volta. 28 pontos na volta. A 15ª carreira, novamente vamos começar com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora a gente vai fazer uma sequência de 4 diminuições, uma atrás da outra, tá? 4 diminuições. Uma diminuição, segunda diminuição, terceira diminuição e quarta diminuição. Seguimos ponto sobre ponto até ao final da volta, até chegarmos ao marcador. Ponto sobre ponto. E o último ponto. Agora, na 16ª carreira, nessa 15ª carreira, nós ficamos com 24 pontos baixos na volta. A 16ª carreira, a gente vai fazer 24 pontos baixos, ponto sobre ponto, pegando a alcinha da frente dos pontos. Então, ó, primeiro, a alcinha da frente. O próximo na alcinha da frente e assim sucessivamente até chegarmos ao marcador novamente, pegando somente as alcinhas da frente dos pontos. Vou fazer a minha volta, já retorno. Prontinho, terminada a 16ª volta, ficamos com 24 pontos baixos. Essa volta nós pegamos somente pelas alcinhas da frente. Da volta número 17 até a 19, nós vamos fazer 24 pontos baixos por toda a volta, sem aumento ou diminuições. Então, 17, 18, 19 serão 3 carreiras com 24 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto. Prontinho, 19ª carreira feita. Eu não terminei aqui o meu pontinho, porque nós vamos trocar pela linha amarela para fazer o acabamento da botinha, tá bom? Então, aqui, eu já vou cortar o meu fio vermelho. Deixando um pouquinho para fazer o arremate, né? Esconder atrás. Agora, vamos pegar a linha amarela. E vamos fazer a troca de cores. Pescar aqui, eu terminar de fazer o último ponto com a linha amarela. E já vou esconder os 2 rabinhos aqui, as sobrinhas, atrás do ponto. Então, a gente vai fazer uma carreira inteira, ponto sobre ponto, na cor amarela, para fazer o acabamento aqui, o caninho da bota. Pronto, pessoal. Assim está ficando o nosso trabalho, né? Fiz a carreirinha, ó, de pontinho, ponto sobre ponto amarelinha. E agora, pra gente iniciar a perninha, nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos a luvinha.
nós vamos colocar do lado avesso aqui a luvinha, até a gente encontrar as alcinhas que ficaram na carreira 16. Lembram que na carreira 16, na 16ª, a gente fez pegando as alcinhas da frente. Então, aqui atrás ficaram essas alcinhas à espera para a gente conectar aqui a linha branca em qualquer uma dessas alcinhas, ok? Então, vamos pegar a linha branca. E vamos conectar em qualquer uma dessas alcinhas, tá? Aqui de dentro da perninha, ó. Ali tem uma alcinha. Elas ficam bem visíveis, ó, as alcinhas, ok? Aqui na botinha é mais fácil de fazer, porque a botinha é maior, não fica tão apertado, né? Então, aqui, ó. Vamos aqui pescar o fio branco. E já vamos fazer uma correntinha e na mesma alcinha, um ponto baixo, tá? Essa vai ser uma sequência de um ponto baixo para cada alcinha da volta. Então, aqui, ó, já escondendo a linha aqui atrás, tá? É realmente bem ruim, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, vamos esconder já a linha branca, arrematando ela. Como nós fizemos na luvinha, vamos fazer com bastante calma para pegar todas as alcinhas, tá? E nessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. São 24 alcinhas. Ó, em todas as alcinhas, desculpa, em todas as alcinhas nós vamos fazer um ponto baixo. Eu vou terminar a minha volta, já volto aqui com vocês. Então, aqui eu já fiz a primeira carreira da linha branca, tá? Ficaram 24 pontos baixos, pegando todas as alcinhas da volta 16. A próxima volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, aqui, ó, vamos começar o primeiro pontinho aqui da volta. Vou colocar o meu marcador. Aqui. Primeiro ponto feito. Segundo ponto feito, uma diminuição. Ok? Mais uma vez. Um ponto baixo. 2 pontos baixos. E uma diminuição. Essa vai ser a sequência até chegar ao marcador. 2 pontos baixos, uma diminuição. Terminada aqui a segunda volta da linha branca da perninha, nós ficamos nessa volta com 18 pontos baixos. A seguinte vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Essa vai ser a sequência. 4 pontos baixos e uma diminuição. Um já foi feito. 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. Essa vai ser a sequência até chegar ao marcador. 4 pontos baixos e uma diminuição. Terminada a terceira volta da carreira branca, da linha branca, a gente vai estar com 15 pontos baixos na volta. Agora, meninas,
eu vou encher o meu pezinho e já volto aqui com vocês. O pezinho, ele tem que ser bem cheinho também no pezinho, a potinha, né, tem que ficar bem cheinha. A perninha, não tanto, não precisa encher muito apertado, ok? Eu vou encher, então, aqui a minha botinha e já vou arrematar esse fio amarelo e já volto. Pronto, pessoal. Já enchi meu pezinho, bem cheinho, tá? Eu ainda mantive aqui, ó, a botinha dobrada para continuar, para ficar melhor para continuar a carreira do branquinho, tá? Porque se você puxar esse trabalho aqui para cima, vai esconder o fio branco, a volta, a perninha, e vai ficar ruim de fazer. Então, agora, nós vamos fazer 15 pontos baixos, ponto sobre ponto, crescer a perninha até que ela tenha 43 voltas, tá? Não esqueçam de ir enchendo enquanto vocês trabalham. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 15 pontos baixos, ponto sobre ponto, até que a perninha tenha 43 voltas, ok? Então, eu vou fazer as minhas 43 voltas e depois eu já venho aqui com vocês, ok? Então, é ponto sobre ponto, até que a parte branca, a perninha, tenha 43 voltas. Prontinho, pessoal, aqui, ó. Já fiz as 43 carreiras da perna, coloquei enchimento e deixei aqui, ó, as 10 últimas carreiras sem enchimento, para facilitar se você quiser colocar o boneco sentadinho. Então, aqui, ó, terminei as 43 carreiras e nós vamos fazer a mesma coisa aqui no bracinho. Para facilitar a costura, nós vamos fechar aqui, ó, as duas camadas com pontos baixos, tá? Pegar a camada da frente, a camada de trás e fechar com ponto baixo por toda a abertura. Aí, terminando, já dá para deixar um bom tanto de linha branca para fazer a costura da perninha no corpo. Faz uma correntinha e puxa. Ok? Então, aqui nós temos a perninha já prontinha. Então, ó, as duas perninhas vão ficar assim. A outra perninha vocês vão fazer exatamente igual a essa daqui, ok? Para colocar o lacinho, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem comprar desses lacinhos assim prontinhos e colocar aqui, ó, assim no pezinho, vermelhinho, ou pode ser o douradinho, ó, tá vendo? Ou fazer como eu fiz aqui, que eu vou ensinar agora como vocês fazem esse lacinho aqui, ok? Então, vamos lá. Agora, com a linha Encanto, ou a linha dourada que vocês preferirem, essa é a Encanto dourada, agulha de número 2, nós vamos fazer 45 correntinhas. Uma, duas, três, 4, 5, 6, vou fazer as minhas 45 e já volto. Pronto, fiz as 45 correntinhas douradas, aqui eu vou cortar o fio e vou arrematar, ok? Agora eu vou dar um laço com essas correntinhas aqui. Cuidado para que fique centralizadinho. E do mesmo, perdão,
e do mesmo tamanho do lacinho da outra perninha. Então, aqui, ó, vamos medindo, ó, puxando até que fique, ó, do mesmo tamanho os dois. Estão vendo? Agora, a gente pega um pouquinho de cola de silicone e vamos dar um pinguinho aqui, ó, bem aonde tem as 4 diminuições, que é bem no meio da botinha aqui, ó. Nós vamos colocar um pouquinho de cola e vamos colocar o lacinho aqui, ó. Aqui eu vou colocar um alfinetinho para segurar enquanto seca a cola. Ó, aqui eu vou cortar a linha. E aqui nas pontinhas vocês podem queimar com isqueiro, com fósforo, só para ela não fugir, porque esse fio ele é totalmente de poliéster e ele é bem escorregadio. Ó, assim ficaram os pezinhos, as botinhas, as perninhas e os bracinhos, ok? Então, eu vou deixar na descrição os links das aulas anteriores, tá? Eu vou deixar na descrição a aula da cabecinha, a aula do corpinho e a aula dos bracinhos e perninhas, ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar. Um beijo a todos.